Olá, gente! Hoje, terça-feira, dia 22 de novembro de 2016. Eu até gravei um vídeo, 22 de novembro, mas era madrugada. Hoje é terça-feira. Acho que é isso mesmo. Bom, não sei se eu já tô perdida novamente, né? No tempo e no espaço. São 8h30 da noite, tô voltando pra casa. Verdade, hoje eu utilizei muito mal o meu tempo, assim. Eu tive terapia, as duas, o que foi um grande alívio, porque eu tava muito angustiada, muito aflita, e as voltas, né, com os questionamentos, que, resumindo, podem ser traduzidos assim: uma sensação de ter errado muito, de ter feito todas as escolhas erradas, de desperdício de talentos, de potencialidades, de oportunidades, né? Muita culpa por N outras coisas também, mais essas e tal, e um princípiozinho, né, uma ameaçazinha de depressão, né? Assim, aquele sentimento, aquela melancolia, aquela coisa depressiva. E aí a gente conversando, de novo, né, fiz uma retomada, né, de uma série de temas, de assuntos, e chegamos a um nó, né, que era o seguinte: ele sintetizou, né, pegou como principal questão ali a ser trabalhada, resolvida, a autossabotagem. Tá, a autossabotagem, eu falei, eu tento me organizar, eu tento não sei o que, e não consigo, e não sei dizer o porquê eu faço isso e tal. Bom, primeiro, não conseguir se organizar já é um sintoma da autossabotagem, não o contrário, né? Então, a autossabotagem, como princípio, ela faz com que a gente tenha uma série de comportamentos, tome atitudes, faça escolhas e equivocadas. E a outra coisa que ele chamou a atenção novamente, falou: Sheila, não é producente, não é produtivo ficar tentando entender o porquê você se constituiu assim. Porque lá no passado, em que momento, né? Isso não interessa mais. Vamos para uma abordagem mais comportamental mesmo, assim, interessa daqui para frente. Então, o que você pode fazer para sair da inércia? Porque, por um outro lado, apesar de se sabotar, você sabe o que você tem que fazer, né? Você sabe o que você tem que fazer. É como se você tivesse uma escada diante de si, soubesse que deseja subir essa escada para chegar a um outro patamar. Tá tudo ok, suas pernas, membros, tá tudo, e você só continua paralisada, olhando a escada, em lugar de dar, né, um passo atrás do outro, ou seja, galgar os degraus, né? Então vamos experimentar essa outra abordagem. Você vai fazer, né? Você vai eleger aqui, né? Há alguns troncos, digamos assim, fundamentais, né? Alguns aspectos fundamentais da vida. Você vai olhar para esses dois aqui e você vai fazer, e vai aos poucos, não é assim, faça um planejamento para a vida toda, não. Vamos tentar de pouquinho, porque você precisa aprender a sair do mental, né? Do mental e dessas emoções nas quais você imerge e submerge e emerge de novo e blá 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 e tá. E você precisa agir, simplesmente fazer o que precisa ser feito, né? Esse é o desafio hoje. Aí tá, eu saí um pouco mais tranquila, porque algumas coisas, né, a gente vai vendo que não são tão graves assim, que a gente não tá tão paralisada desse jeito, que o ano, né, não foi tão inócuo quanto a gente pensou, até que houve avanços, né, algumas coisas interessantes aconteceram, alguns aprendizados, algumas
alguns aspectos se consolidaram, como por exemplo, meu compromisso com a militância, tá? Então, realmente é um traço muito forte, algo que me realiza, inclusive, é uma paixão, né? E é uma paixão construtiva. Então, mas eu tava vendo tudo assim, minha nossa, esse ano, credo, a massa joga fora, né? Porque eu não fiz nada, não aconteceu nada, não deu nada, não é, desperdicei um ano da minha vida, blá 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 blá. E ele, como assim, Sheila? Você fez tanta coisa, mas eu esperava uma concretude, né? Algo palpável, sei lá, que eu pudesse tirar, né, de saldo desse ano, assim. Tipo, construir isso, né? Mas não, é tudo muito impalpável mesmo, assim, coisas subjetivas, né? Claro que houve um crescimento intelectual, né? Sempre há, afinal de contas estou em vários grupos de estudos, então eu tenho estudado, né? Mas é isso. Aí eu saí de lá, né? Então, com essa tarefa. E voltei para o trabalho. E aí providenciei algumas coisas, assim, práticas, né? Como, por exemplo, emitir na data certa a nota fiscal para um serviço que eu faço, né? Gente, nossa, não vou esquecer, vou fazer hoje. Mas eu demoro, assim, eu me disperso, né? Me disperso. Mas aí eu fiz uma grade lá para esta semana, né? Coisas que eu devo fazer, coisas que eu quero fazer e que eu consigo fazer, que eu dou conta de fazer. Então é isso. E é engraçado porque às vezes eu fico meio refratária, né? As pessoas, por exemplo, o terapeuta, a amiga, não sei quem, falam certas coisas, eu ouço aquilo, mas não, sabe, não assimilo, assim, aquilo não me interpenetra, assim, não me trespassa, né? Mas aí, de repente, num dado momento, seja por que motivo for, não sei, eu tô mais susceptível, ou é o momento certo, ou eu tenho outros elementos para juntar com aquilo e finalmente ter um insight, né? Mas isso aconteceu hoje. Então, quando ele insistia nisso, Sheila, sai do mental, né? Vamos agir, você precisa agir. Aí deu aquele susto que eu costumo sentir, né? Aquele sustinho assim de, gente, não é, nas palavras dele, é simples. Pode não ser fácil para você, para mim, Sheila, né? Para mim, não, se fosse já estava resolvido. Pode não ser fácil para você, mas é simples, né? Então faça, haja. Tá. Aí deu aquele sustinho assim. Nossa, é mesmo. Né? Então esse é um aspecto. O outro aspecto, né? Eu contando para ele que havia descoberto, né, nesses últimos dias, do fim de semana para cá, graças àquela conversa com um casal de amigos meus, né, a minha amiga e o marido dela e tal, que eu gosto muito também. A pergunta dele ficou ecoando na minha mente. Você gosta de homens assim assado, né? E eu, não. Mas aí depois eu fiquei pensando naquilo, eu falei, o que ele quis dizer com aquilo, né, e tal. E aí me levou uma reflexão, me levou a outra, que me levou a outra, que me levou a outra. E de repente eu percebi o seguinte, eu falei, gente, eu me achava completamente incompetente para cuidar, né? Não cuidei da minha filha, acabei deixando com os avós, não consigo cuidar de mim, blá blá, e tá. Estou aprendendo a cuidar agora das cachorras, né? Comecei a cuidar das cachorras. Achava isso. Mas nesse fim de semana e tal, pensando naquilo tudo, de repente eu me toquei. Falei, não, Sheila, você sempre soube cuidar sim e muito bem. O problema é que você cuidava dos homens, né? Assim, dos namorados,
dos companheiros e tal. Ou seja, você conseguia cuidar do outro, até das amigas, gente, até escrever, fazer revisão de monografia, dissertação, fazer acontecer. Gente, os orientandos, eu praticamente reescrevia a monografia de cada um deles, com eles do lado, né? Claro, não é porque você acha que se colocar assim, mas eu digitando ali para a pessoa ver, né? E tal. Ou seja, eu sei cuidar, sim, do outro, né? O que eu não me permitia, nunca me permiti, e ainda tenho uma dificuldade hoje, e essa é uma das grandes questões, nunca me permiti cuidar de mim, né? Nunca achei que esse saber deveria ser revertido para mim mesma, cuidar de mim, né? Como se fosse algo muito egoísta, como se fosse algo muito, sei lá, estranho, anormal, atípico, né? Mas foi um alívio perceber isso também, um alívio, porque falei, gente, como assim? Eu não consigo cuidar, não consigo... Claro. Aí quando eu lembrei das vezes em que eu cuidei, das várias vezes em que eu... Nossa, foi como se abrisse assim um portal no universo. Falei, sabe quando você consegue visualizar aquilo e a coisa passa a ser mais acessível, deixa de ser tão misteriosa, tão... terei que aprender, que é mais ou menos a relação que eu tenho com cozinhar. Preciso aprender a cozinhar. Que aí é mesmo, assim, eu sei fazer um arroz, né? Eu sei fazer um feijão. Mas agora que eu me tornei, né, vegetariana e tô caminhando pro veganismo, como fazer esse feijão ficar, né, assim, com aquele chance, sem usar animais, né, sem sofrimento animal, né? Porque, nossa, você quando não liga para isso, incrementa o feijão com um monte de coisas, né? Eu tô usando um exemplo bobo, mas quando você não está preocupado com essa questão, você faz 1000 pratos, você coloca mistura com os outros pratos, mistura com a base, faz de entrada, não sei. Quando você não conta com isso, quando você se recusa, fala, não vou, né? Não vou consumir outros animais, aí você precisa ser mais criativo, né? Pelo menos dentro desse condicionamento e cardápio ao qual nós, brasileiros, estamos acostumados. Mas eu sei que tem porque eu, nossa, fico vendo às vezes na internet, fico boba com a criatividade do povo, né? E eu vou chegar lá. Mas isso eu verdadeiramente não sei fazer, assim, cozinhar, fazer um monte de coisas, um monte de pratos, isso eu verdadeiramente não sei fazer. Agora, cuidar de alguém, eu sei. E eu não sabia que eu sabia. Olha aqui. Mas foi muito bom, assim, muito bom ter ido e ter chegado a esse ponto, além de outros, né? Além, por exemplo, desse momento em que ele conseguiu arrematar e conseguiu chegar no nó da questão, né? Qual é o nó central dessa questão? A autossabotagem. Falei, nossa, porque eu tava assim, né, elencando um universo de pendências, de questões, de aspectos que me faziam sofrer, né? E aí, a autossabotagem. Então vamos lá, vamos nela. Inclusive, até uma coisa boba como ele, não fale pra mim que você vai fazer. Não fale pra mim, fale pra você mesmo. E eu realmente, eu não, que nem criança, não tenho que prometer pra ele que eu vou fazer, eu tenho que me comprometer comigo mesma. Sim, eu farei porque é por mim, é pra mim, eu preciso, eu quero fazer. Ai, gente, começou o período de chuvas em Brasília, né? E eu confesso a vocês, eu detesto o período de chuvas em Brasília. Detesto por vários aspectos, mas um dos principais, é por causa do trânsito. As pistas... É inacreditável, eu não sei nem como descrever para vocês. Eu não sei como as pistas em Brasília podem ter tanto óleo assim, porque, olha, eu estou mirando uma agora
E é impressionante, elas viram, parece um espelho, assim, uma coisa. E qualquer, você não pode dar nenhuma freadinha, sabe? Não nada, tem que ser tudo reduzindo a marcha. E ainda tem essa buraqueira, e olha que eu estou no lado sul, né? Que nem aquela hora que eu comecei o vídeo, eu estava na asa sul, na porcaria do plano piloto, quer dizer, como aquela buraqueira toda? Eu não estou subindo na calçada, gente. Quando o carro faz essa trepidação toda, não é que eu estou atropelando ali o meio fio, não é isso não. É a buraqueira do asfalto. As ondulações, as irregularidades, né? Então, aí uma das coisas que eu não gosto, né, do período de chuvas em Brasília é por causa do trânsito. Não gosto. Apesar de eu achar que ainda nós somos muito, muito, muito sortudos. Porque o período de chuva em Brasília, por incrível que pareça, ainda é um período onde, por exemplo, não fica tão úmido que a roupa não seque, por exemplo. Se você lavar e estender num interior, num ambiente interno, ela seca. Diferente de outras regiões do país, onde já morei, por exemplo, que fica lá, a roupa não seca, aí daqui a pouco tudo começa a cheirar mofo, é uma loucura. E aqui não.